No vídeo de hoje eu vou falar como eu juntaria os meus primeiros 100 mil reais se eu estivesse começando agora. E um erro que muitas pessoas fazem é achar que a rentabilidade no início é muito importante, que eles devem investir muito em conhecimento sobre o mercado financeiro, ações e por aí vai. E na verdade, no início, a coisa mais importante que você deve focar em aumentar é a sua renda. Então, eu particularmente, se eu estivesse começando agora, eu iria focar 100% em aumentar a sua renda. Então, vejo basicamente dois cenários. Se você for um estudante, você deve focar bastante no estudo que você está fazendo. Provavelmente você tem uma condição financeira já melhor, ou sua particularmente, ou da sua família, e você deve começar a trabalhar aí talvez com um estágio ou com um programa de monitoria, iniciação científica ou algo assim, quanto antes, porque boa parte da experiência profissional que você vai adquirir, do conhecimento, é a partir da prática, é a partir da experiência aí que você vai ter em um trabalho real. Então eu começaria a trabalhar o quanto antes e focaria nas atividades que podem me gerar uma renda maior. Se eu estou apenas trabalhando, na verdade o conceito é muito próximo. Eu iria focar em trabalhar e estudar e melhorar as qualidades que podem me levar a ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em uma empresa e existe algum tipo de conhecimento, seja de programação, algum conhecimento muito técnico que me levaria a ser promovido ou a trocar de uma área para outra um pouco melhor, com salário melhor, eu faria esse curso, eu estudaria. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo disponível na internet, então eu estaria constantemente focado em estudar e aprender aquele conteúdo que me levaria a um salário melhor, a um emprego melhor, seja qual for a área que eu estou. Então, nesse começo, o aumentar a sua renda, investir em você, investir em conhecimento é fundamental. Depois disso, eu começaria formando uma reserva de emergência, talvez em renda fixa e moeda corrente, para não correr o risco aí, a partir da volatilidade, de vender o ativo numa hora muito ruim. Então, por exemplo, lembrando, essa é minha experiência pessoal, não é nenhuma dica de investimentos. Eu estou contando o que eu faria, então eu sugiro que vocês pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Não é nenhuma dica aí do que vocês deveriam fazer, principalmente em termos de investimentos. Mas eu particularmente faria então uma reserva em renda fixa ali com custos diários para me manter algum tempo, caso eu precisasse comprar algum equipamento, alguma despesa médica ou algo importante que fosse imediato e que eu não estivesse aí exposto a uma volatilidade muito alta. Depois que eu tivesse aí, então, estudando e me qualificando para aumentar a minha renda, seja de diversas formas, né, com outras fontes de renda ou na área em que eu atuo, depois que eu tivesse também uma reserva de emergência e uma renda fixa em provavelmente moeda corrente. Hoje em dia no Brasil a renda fixa está relativamente alta, embora a inflação real seja ainda mais alta, mas pelo menos eu iria perder um pouco menos de dinheiro aí para inflação e eu teria pouquíssima volatilidade, pelo menos em moeda corrente. Depois que eu tivesse aí essa reserva de emergência, eu provavelmente iria fazer algumas alocações em Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é o ativo que mais tem potencial aí da nossa geração, é uma das maiores oportunidades. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas eu particularmente não me preocuparia com diversificação, com estratégias aí mirabolantes de altcoins, de trade e por aí vai, no início. Então, simplesmente faria o famoso DCA, compra de tempos em tempos, independente do preço, faz o Buy and Hold, Stay, Rumble and Stack Sats, que significa se mantenha humilde e acumule sats, satoshis, né? Aí a quantidade divisível aí do Bitcoin. Então eu iria acumulando ali até chegar nos 100 mil reais, né, em torno desse valor. E por que isso é importante? Porque depois de chegar nos 100 mil, as coisas ficam mais fáceis, por basicamente dois motivos. Você muda o seu psicológico, você consegue perceber que você tem a capacidade de acumular dinheiro e esse dinheiro tem a capacidade de se valorizar ou gerar uma rentabilidade, dependendo do tipo de ativo. E também você já tem dinheiro suficiente para investir em um bom negócio que você possa observar, empreender e por aí vai. Então, depois que você passa essa primeira etapa básica aí de qualquer investidor, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista
psicológico. E nesse meio tempo também eu iria cuidar para não gastar com futilidades. E como diria o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, o livro, inclusive ele fala sobre Bitcoin atualmente, que é bem interessante, pretendo fazer uns vídeos aqui no canal sobre isso, eu iria cuidar para não gastar com futilidades. Então às vezes a gente começa a aumentar um pouco a nossa renda e ter um valor um pouco maior investido e começa a gastar com bobagens que são desnecessárias e que muitas vezes podem aumentar aí a nossa coluna dos passivos. Então, por exemplo, um carro muito caro pode não só ter esse custo inicial, mas também um custo mais alto de seguro, de impostos, de gasolina, se o carro consumir mais gasolina, as peças são mais caras, caso tenha algum tipo de acidente ou de manutenção que tem que fazer, isso é mais caro. Então, eu tomaria cuidado para não aumentar a minha coluna de ativos, principalmente no início, não gastando com futilidades. Agora, é claro que depois que você tiver aí uma quantidade mais significativa de patrimônio e de fontes de renda, você pode pensar em investir no seu conforto, inclusive principalmente em objetos aí, em tecnologias, em materiais que vão ajudar a sua produtividade. Então, se você trabalha aí com internet, um bom notebook ou um bom celular, se você utiliza isso para trabalho, tornar o seu ambiente de trabalho agradável, que vai fazer com que você tenha mais vontade aí de estar ali e de trabalhar e de se concentrar, mas começaria com o básico, sem muito desvio da ideia principal. Então são basicamente esses 5 passos que eu faria para chegar nos primeiros 100 mil reais se eu estivesse começando, e depois disso as coisas ficariam mais fáceis. Então, recapitulando, aumentar a renda no início é prioridade, reserva de emergência provavelmente atualmente numa renda fixa em moeda corrente, no meu caso particularmente, depois começar a acumular aí Bitcoin até chegar nos 100 mil reais, não gastando com futilidades, e depois aí que eu tivesse essa quantidade mais significativa, as coisas ficariam mais fáceis. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários aí se vocês já chegaram nessa meta. De repente eu posso fazer um próximo vídeo sobre um outro valor que eu faria para atingir um valor um pouco maior. Então, deixem nos comentários aí, fico por aqui, até amanhã, um grande abraço e até mais.